foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É a este Deus que nós adoramos nessa noite. E a Ele queremos ouvir uma pequena porção da sua palavra para a nossa vida. Eu quero hoje falar sobre um assunto que certamente os irmãos têm ouvido reiteradas vezes, mas é sempre bom nós repetirmos sobre este tema, uma vez que o nosso coração e a nossa mente podem ser ludibriados pelo mundo, este mundo que tenta nos destruir, e ele tenta nos destruir a partir da família, a partir desta constituição realizada pelo Senhor. Nós sabemos muito bem que a família, ela faz parte do mandato do Senhor. Lá em Gênesis, encontramos claramente o Senhor criando homem e mulher, colocando para eles as suas funções. E é interessante porque quando entra o pecado, nós vamos perceber que essas funções, elas são atingidas diretamente pelo pecado. E não apenas o relacionamento, quando a nossa tradução diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, e na verdade, talvez poderíamos dizer também: o teu desejo será contra o teu marido e ele te governará. Percebemos que as famílias, elas não conseguem mais estabelecer o papel colocado pelo Senhor, o papel estipulado por Deus na criação dos seus filhos e na convivência no lar. E isto não é, obviamente, uma característica de hoje apenas, no atual mundo em que vivemos, mas antigamente foi assim. Quando nós olhamos, por exemplo, o povo entrando na terra com Josué, atravessando o Rio Jordão, e percebemos aí esse aspecto simbólico tão importante, passando pelo Mar Vermelho e agora passando pelo Jordão, quando o Senhor diz que o povo deveria conquistar aquela terra, e nós devemos aplicar isso, olhando para essa conquista como uma conquista para Cristo, dirimindo todo o pensamento, tudo aquilo que vai de encontro ao Senhor e estabelecendo ali o Evangelho, estabelecendo ali a vontade de Deus. Portanto, essa destruição literal, física, ela aponta para o trabalho da igreja em estabelecer o reino de Deus. E quando nós estabelecemos o reino de Deus, nós estabelecemos a Cristo, estabelecemos o Filho bendito. Nós vamos descobrir, numa notificação tão triste, os juízes, o autor de Juízes, dizendo que aquela primeira geração que havia entrado foi uma geração fiel ao Senhor. Mas a geração seguinte, ela se esqueceu do Senhor. E nós vamos perceber no livro de Juízes que cada um fazia o que bem entendia. Mas isso não é diferente no deserto, porque o povo sai vendo as maravilhas do Senhor, Cristo com eles, através da rocha, da nuvem, com a sua presença, com tantas tipologias apontando para o Senhor Jesus, como o maná que caiu do céu, que apontava para o pão da vida, para que Ele queria nos alimentar. Este povo teve preferência por adorar a Deus, e vejam só, adorar a Deus, a Javé, por meio de um bezerro de ouro. E nós vamos perceber que sempre a igreja do Senhor passa por essas crises, porque os valores do mundo começam a entrar, começam a fazer mais sentido do que a lei de Deus, do que a palavra do Senhor. E nós somos então, no significado semântico e na própria etimologia da palavra, nós somos encantados pelo mundo. E aí pensamos que estamos adorando ao Senhor através dos valores e dos preceitos mundanos, mas na verdade nós nos afastamos dele. Não foi diferente quando o Senhor Deus levanta os profetas para falar ao povo, dizendo: vocês adoram o bezerro em Bet-Aven, e vocês acham que estão adorando ao Senhor. E aquele povo, então, olhando para o mundo, eles começam a trazer esses valores para dentro do culto, e eles então, com isso, estabelecem profanação diante do Senhor. E a ira de Deus, então, se levanta e leva aquele povo cativo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz, semanticamente, Timóteo, perceba que o mundo está invadindo a igreja. As irmãs da igreja estão querendo imitar as sacerdotisas prostitutas da deusa Diana.
Elas querem ter a mesma postura dentro da igreja, elas querem falar, querem pregar, querem ensinar, querem exercer o sacerdócio. Ele diz: há muitos que entram e se infiltram no vosso meio, trazendo ensinos que são perniciosos. O apóstolo Paulo diz que não apenas os judaizantes, tentando trazer todas as tipologias de Cristo do passado que haviam sido abolidas no Senhor, mas também aqueles que querem trazer os costumes do mundo gentio para dentro da igreja. E essa é a luta. Essa é a luta que nós temos. É evitar que essas coisas aconteçam, estar firmes. E meu irmão, se você por algum momento se sentir como alguém absolutamente desconectado do mundo em termos de visão, em termos de concepção, se você for taxado de fundamentalista, se você for taxado de um conservadorismo perverso, você não deve ficar com isso atônito, mas você deve louvar ao Senhor, porque não é perverso, mas é de Deus. E nunca os valores de Deus serão os valores do mundo. Nunca. 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 É por isso que o Senhor Jesus diz: eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Porque nós não somos deste mundo. Mas, às vezes, nós ficamos com a nossa mente tão adormecida, tão focada naquilo que é passageiro, na nossa peregrinação. Às vezes nós admiramos tanto a nossa barraca de couro, tão sem cor, tão sem divisão, tão sem conforto, e nos esquecemos das mansões celestes que temos no céu. E por vezes esse admirar da barraca no deserto nos leva a cometer erros. E esses erros, eles começam na família, naquilo que Deus instituiu. É por isso que quando nós olhamos para o pecado entrando na raça humana, os relacionamentos e a própria concepção de trabalho são afetados. Então, quando eu olho para o trabalho, quando eu percebo que devo trabalhar para adquirir sustento, isso se torna o meio pelo qual eu me distancio do Senhor. E os relacionamentos também, porque o mundo é perverso, é efêmero, é imaginativo, ele é cruel. Todo o padrão do mundo é cruel, desde o padrão de beleza para o homem e para a mulher, desde os valores que dizem respeito ao trabalho, as concepções da família, ele é perverso. Mas nós muitas vezes nos deixamos levar por eles. E é de fato isso, algo que tem destruído. Mas é por isso que, olhando para esses relacionamentos e a própria concepção do trabalho, de adquirir o sustento, são afetados pelo pecado, nós vamos descobrir também que a redenção em Cristo traz de volta a alegria. Esses relacionamentos agora são possíveis. E o trabalho passa a ser um elemento gracioso de adoração e de louvor ao meu Deus. E é exatamente isso que eu devo pensar. Focar para que o meu coração não tenha dele a alegria retirada por assalto deste mundo. Porque, meus irmãos, quando nós nos desesperamos pelo que está acontecendo no campo de batalha, eu preciso refletir se o meu olhar, se a minha esperança e se a minha alegria não estão nesse deserto. Como aquele povo rebelde dizia: é bom para nós é retornar, para comer cebolas, para comer a comida dos egípcios, para viver como eles. E eles se esqueciam de que viviam desgraçadamente debaixo do jugo da escravidão, daquele povo que simbolizava o pecado. O problema é este. Quando nós olhamos para o mundo como algo deslumbrante, e eu não estou falando aqui de pecados escabrosos, mas eu estou falando do gotejar desse mundo no nosso coração, nos esquecemos que essa atitude é uma atitude absolutamente insana. Ela é loucura. Porque eu estou olhando como padrão algo que escraviza para a morte. E eu me esqueço de que eu estou servindo aquele que me conduz à vida. É por isso que nós precisamos entender qual é o significado dessa redenção de Cristo para o retorno da alegria no que diz respeito à família e para no que diz respeito aos meus relacionamentos de trabalho. É por isso que eu quero convidá-lo a abrir no Salmo 127 e Salmo 128.
Eu quero fazer a leitura desses dois salmos, que são contíguos, porque esses salmos eles vão falar exatamente sobre a família. E eles vão mostrar exatamente o que Deus tem para nós. Vale ressaltar que o Salmo 127 é um salmo sapiencial, é um salmo de sabedoria, ele é de Salomão. O Salmo 128 seria uma contraparte, um complemento desse salmo, por isso eles estão unidos, estão juntos. E eles formam então aquilo que nós conhecemos como os salmos do lar, os salmos da família. E é óbvio que esses salmos eles vão trazer três aspectos que são extremamente importantes para a nossa meditação naquilo que o Senhor deve quebrantar no nosso coração e ao mesmo tempo edificar pela sua palavra. Esse salmo ele começa falando de uma maldição, ele começa falando de uma situação absurda. Ele fala de uma vivência que promove o sofrimento e a desilusão. Depois ele fala da bênção do Senhor, contrastando com essa maldição. E em seguida vai falar que tudo isso vem da conduta que nós temos em Cristo, como servos do Senhor. Diz assim o Salmo, os dois Salmos. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que vem não apenas nos lembrar, mas apontar para este caminho que já trilhamos em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós queremos ser diferentes. Ó Senhor, nós queremos ser tidos por loucos por aqueles que estão no mundo. Queremos, ó Deus, ser vistos como pessoas que são absolutamente alienadas de tudo aquilo que pertence aos valores do pecado. E pedimos para que o Senhor nos ajude, para que não sejamos tomados, ó Deus, pelo encanto deste mundo que traz morte, destruição, pecado e a ira do Senhor, consequentemente. Mas nós queremos continuar em Cristo Jesus e nele ter do Senhor a bênção, ter do Senhor a graça, ter do Senhor a misericórdia, o abraço paternal, a condução segura. Ó Deus, mas sabemos que muitas vezes somos ludibriados por este mundo perverso. E isso não é de agora, mas sempre foi assim. Por isso nós rogamos para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor olhe para nós e nos conduza por um caminho seguro, aplainado pelo teu poder, através da tua lei. Bendita esta lei, que não apenas revela a Cristo, mas é o próprio Cristo, porque ele não é apenas o conteúdo da palavra, mas ele é a própria palavra de Deus. Por isso ajuda-nos, ó Senhor, neste sentido, para que saibamos como nos conduzir. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse salmo, ele começa falando sobre maldição. E é muito claro quando o salmista, Salomão, ele aponta para uma atitude de sofrimento e de insanidade. É claro que o sujeito do Salmo 127 é o Senhor. Então ele é o foco, ele é o ponto de partida, ele é a referência do olhar. E nós podemos perceber que aqui, o salmista Salomão, ele vai falar de uma atitude absolutamente dolorosa. E ele vai fazer um contraste que parece um absurdo, mas não é. Ele vai mostrar que o trabalho que produz pode ser vazio em sua totalidade.
Para que os irmãos percebam, Salomão ele repete aqui por 3 vezes a palavra vão, vazio, vaidade. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 começa com a mesma estrutura. Embora esteja traduzido por inútil vos será levantar, na verdade poderíamos dizer: em vão será levantar de madrugada, repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Como é que nós podemos entender isso? Salomão ele traz aqui uma estrutura muito clara, que mostra o enfado, o cansaço, ele mostra o mergulhar numa esperança que traz o desespero. O que Salomão está mostrando aqui é o resultado doloroso daquele que ao trabalhar não faz isso no Senhor. Aliás, isso é algo que muitas vezes somos tentados a pensar. Nós somos ou fomos acostumados a essa teologia evangelicalista de que as coisas são dicotomizadas para o crente, né? As coisas mundanas e as coisas de Deus. Então é assim, música mundana, música de Deus. E aí você começa então a criar essas categorias. E o trabalho está assim também. Aí ele fala trabalho do mundo e trabalho de Deus. Aí o trabalho de Deus é tudo aquilo que está voltado para o culto diretamente. Aí o resto você não faz para Deus. Interessante porque o apóstolo Paulo já quebra isso dizendo que os escravos deveriam trabalhar para o Senhor. Porque tudo é para o Senhor. Nós perdemos de vista aquilo que os nossos símbolos de fé nos ensinam com tanta clareza. Qual é a finalidade do homem sobre essa terra? A finalidade do homem sobre essa terra é glorificar a Deus, usufruindo da sua presença, usufruindo da sua palavra, usufruindo desse Deus. Mas quando nós perdemos esse referencial, nós começamos a fazer essas separações. E parece-nos que temos o aval, pelo fato de ser um trabalho secular, um trabalho do mundo, parece que nós temos o aval para fazer o que bem entendemos. O problema é que isso certamente vai se tornar uma divindade na minha vida. E quem diz isso é o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, é impossível você agradar 2 senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon. E Mamon é obviamente traduzido por riqueza, por aquisição, por trabalho que produz. E é exatamente nesse sentido que nós vamos encontrar o resultado doloroso, e traz exatamente o modelo do juízo da queda. O que Salomão está dizendo aqui, em outras palavras, é o modelo do trabalho sem Deus reflete a maldição desse Deus lá no Éden. É isso que ele está dizendo. Quando eu não tenho consciência de que o meu trabalho deve ser para a glória do Senhor, e Ele é Senhor desse trabalho, portanto Ele é o meu Senhor. Esse é o significado, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. Se eu não olho para o trabalho, mas olho para o Senhor, se eu me esqueço disto, e eu digo apenas que o Senhor Deus, Ele vai provisionar, né? O Senhor Deus vai provisionar, mas é o trabalho. Entendam o raciocínio. É o trabalho, é o fazer. Aí o Senhor é só aquele que vai provisionar. Quando eu me esqueço de que o Senhor deve agir por meu intermédio, de que aquele trabalho é um processo, claro, de adoração ao meu Deus. Por isso eu não vou reclamar do salário que eu ganho. Por isso eu não vou reclamar da carga de trabalho. Por isso eu não vou reclamar de nada, porque aquilo manifesta a minha adoração. É o Senhor que está comigo. Ele me conduz. Eu sou apenas um filho que está ali adorando ao Senhor nesse processo, onde o Senhor mesmo realiza esse trabalho por mim. Nós perdemos esse referencial. E é exatamente isso que Salomão está dizendo. Se Javé não edificar, em vão. Se Javé não guardar, em vão. Se Javé não nos alimenta, não nos cuida de nós, não nos dá sono, é em vão. E isso então se torna um processo de destruição. É por isso que quando nós olhamos para a expressão penosamente granjeastes, isso é um termo muito conhecido lá em Gênesis capítulo 3.
sobre o que esse trabalho significa para nós. Nós nos esquecemos de que tudo vem do Senhor. Quem é o seu patrão? Para quem você trabalha? A quem você quer agradar? E quais os resultados que você deseja ter desse trabalho? Se for qualquer coisa, por mais espiritualizada que seja, se for qualquer coisa que não seja o Senhor, eu tenho uma péssima notícia para você. Tudo que você está fazendo é em vão e vai trazer sobre você sofrimento sobre sofrimento. E nós vivemos hoje um desafio. E precisamos entender que o Senhor é aquele que cuida de nós. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 8, 17 ao 20, o texto diz claramente: quando você tiver as riquezas, a sua casa, sua família tranquila, recebendo um bom salário, cuidado, não fique dizendo: olha o que o meu braço alcançou. Porque você vai se esquecer de Deus, você perdeu completamente o referencial deste processo de trabalhar. Porque a pergunta que nós devemos fazer essa noite é a seguinte: por que eu trabalho e por quem eu trabalho? O problema é que as pessoas, elas olham para o trabalho, a princípio, como um meio. Existem aquelas máximas que são muito conhecidas entre nós. A mais comum é: eu vou dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Né? Então você tem essa máxima, como se você tivesse a obrigação, e como se para ele fosse mais importante ter riqueza mais do que você já teve. Eu acredito que por vezes nós poderíamos dizer: eu vou mimar meu filho como eu não fui mimado. Talvez essa seja a expressão mais adequada. E aí nós começamos a trabalhar. E a desculpa é de que nós estamos trabalhando para o filho. Mas aquele trabalho começa a crescer o meu coração. E eu fico muito mais preocupado com a minha carreira profissional, eu fico muito mais preocupado com a conta bancária, eu fico muito mais preocupado com o que ele vai render. E aí então eu começo a trabalhar e lentamente esse trabalho deixa de ser um meio de adoração ao Senhor, de reconhecimento de que Cristo é Senhor da minha vida. E esse trabalho passa agora a ser o meu Senhor, ele passa a ser um fim em si mesmo. Então agora eu estou trabalhando, porque é o trabalho que vai conceder a mim riqueza. E eu me esqueço do Senhor. E aí eu entro em parafuso. E aí as Escrituras dizem: meu camarada, não adianta. Você pode trabalhar feito um burro de carga, você pode vigiar como for, você pode levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, esse pão maldito, porque você será um homem destruído, você não deixará nenhum legado, você não vai deixar nada. Você é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que você tem é riqueza. E aí nós ficamos então tão preocupados com isso. E nós inferimos isso não só na nossa vida, mas inferimos isso na vida dos nossos filhos. E nós investimos pesadamente na vida profissional do nosso filho. Ele precisa fazer a melhor universidade, ele precisa ter um bom emprego, etc, etc. Óbvio que isso não é errado. Devemos sim conduzir os nossos filhos para que eles, não para que sejam ricos, mas para que eles cumpram a vontade de Deus. Então, se o homem é provedor, então vamos treiná-lo para isso também. Mas mais importante do que isto, é fazer com que os meus filhos sejam tementes ao Senhor. Porque quando eu não estiver mais aqui, ele estiver a sós, com a sua família, ele passar por uma crise, o que vai fazer sentido na vida dele é o que ele aprendeu em esperar no Senhor e saber que o Senhor o ama. E aí o mundo pode oscilar. As coisas podem acontecer ou deixar de acontecer, mas eu estou firme no Senhor. Tudo vem do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender que muitas vezes, como crentes, nós somos tomados por isso. E parece-nos que a maior porção da nossa vida é o trabalho. A maior porção que enche o meu coração é o trabalho. O meu maior alvo é a riqueza. Na verdade, Salomão diz assim: meu camarada, aí nós podemos perceber aqui nessa primeira parte, este Salomão de Eclesiastes. É correr atrás do vento, meu amigo. Você está correndo atrás do vento, você vai morrer. Quando você morrer, você vai deixar o que para as pessoas? Qual é o legado? E aí nós vamos entender o contraste, porque quando nós olhamos para estes que correm atrás do vento, que sofrem, que passam agruras,
porque perde esse referencial. O Senhor nos diz na sua palavra, mas aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E o que significa isso? Significa exatamente o que ele vai dizer em seguida. O que nós temos aqui é um contraste. Ele diz, herança do Senhor são os filhos. Para que entendamos isto, quando a palavra de Deus fala sobre herança do Senhor são os filhos, precisamos entender duas coisas. Primeiro, essa frase ela vem a partir dessa expressão aos seus amados. Essa expressão aos seus amados, ela é pactual. Ela traz a ideia da aliança do Senhor. Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, propriedade exclusiva. Vocês me pertencem e eu estou com vocês. Então, quando fala sobre amado, está falando exatamente o contrário daqueles que trabalham sem o Senhor guardar, sem o Senhor edificar, sem o Senhor conceder este pão. Ele diz, porque estes que vivem a aliança do Senhor descansam nele. E nós podemos aprender isso com tantos servos de Deus como Jó, por exemplo. E quando ele descobre toda a catástrofe que acontece, porque, meus irmãos, não é fácil num dia você receber tanta notícia ruim, que envolve tudo na sua vida. O que foi que aquele homem fez? Glorificou a Deus. Ou será que a glorificação acontece apenas quando eu penso que as coisas estão sob controle? Não, nada está sob controle. Em absoluto, nem a sua vida. Talvez você não esteja vivo amanhã. Nada. É por isso que descansamos no Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele age em nós. Então, quando Salomão traz essa expressão aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, aí ele vai dizer o que realmente vale a pena. Ele diz, herança do Senhor são os filhos. Precisamos entender que Salomão, ele está trazendo aqui uma frase que soou estranha aos judeus. Porque quando se falava sobre herança para o judeu, de imediato vinha à mente dele a porção da terra. Isso era muito forte, isso havia sido determinado lá no Pentateuco. Era a terra, essa era a herança. Isso era tão forte entre eles, por conta do que Deus havia determinado, que alguém poderia até, por uma situação difícil na vida, vender a sua terra. Ele vendia a sua terra, e aquele outro vinha e comprava. E ele então usufruía dessa terra, eu vendi para ele. Mas no ano do jubileu, no ano da libertação, no ano de Cristo, no ano da graça do Senhor, aquele que havia comprado essa terra era obrigado a devolver essa terra para este sujeito. Então, quando se pensa em herança, os judeus pensam logo, é a terra, é a posse, é a possessão. É por isso que Salomão, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz, herança do Senhor, e aí os judeus diziam, é a terra. Ele diz, não, são os filhos. E aí então ele vai explicar por quê. Ele diz, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós temos aqui um paralelismo. Então é herança e paga. Ou seja, Salomão ele preenche tudo aquilo que diz respeito ao trabalho. Ele está falando de salário, ele está falando de herança. Ele diz, naquilo que você está obcecado, você está completamente equivocado, porque você deve desfocar o seu olhar do trabalho, o transformando numa divindade, e olhe para os seus filhos. Você quer saber qual é a herança e o salário de Deus para você? É isso que Salomão está dizendo, são seus filhos. É aí que nós convergimos a nossa atenção como pais. É por isso que o homem, quando ele pensa em ser aquele que vai provisionar, ele deve sempre olhar para os seus filhos como aqueles que vêm como herança do Senhor. E vejam que aqui há expressões tão claras nesse sentido, porque a expressão herança e galardão, mesmo que seja paga, é algo imerecido, porque galardão é uma dádiva.
Então eu não preciso levantar de madrugada, não preciso trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, fazer cursinho à noite e me envolver com isso, e aí começar a tirar, por exemplo, do meu referencial o dia do Senhor, eu começo a atropelar todas as coisas. Não. Eu olho para os meus filhos e digo, essa é a minha herança. Esse é o meu galardão. Vieram do Senhor. E o Senhor colocou esses filhos nas minhas mãos. E aí ele vai dizer o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flecha, até onde eu sei, e olha que eu vejo uma região onde isso é extremamente comum. Flecha não dá em árvore. Flecha não se forma sozinha. Flecha, ela é manufaturada pelo guerreiro. O guerreiro não planta um pé de flechas. O guerreiro, ele vai, toma a madeira, ele vai polir essa madeira, ele vai olhar assim em direção aos olhos para ver se ela está retinha. Se há alguma variação, ele vai então torná-la mais retilínea. Ele vai pegar aquelas peninhas que são específicas e colocar na parte de trás. E só para que alguns saibam, aquela peninha na parte de trás não é um enfeite, mas ela é aerodinâmica, ela dá direção à flecha. Depois ele vai pegar a ponta, que ele vai fazer de osso, de madeira, de metal, e ele vai então começar a alisar essa ponta, tornando-a eficaz. E isso é um trabalhão, vocês não imaginam. É por isso que quando nós olhamos a expressão do Senhor, ele diz assim, sabe qual é a sua maior riqueza? Não é o trabalho, não é o dinheiro, são os seus filhos. E neles temos a alegria do Senhor. E guerreiro, eles devem ser flechas. Eles nascem gravetos e devem ser transformados em flechas. E nesse sentido eu vou entender aquilo que Salomão diz, quando ele diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Filhos da mocidade é quando eles nascem, são piquitititos, estão prontos para serem transformados em flechas na mão do guerreiro. E aí ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por quê? Porque ele vai ter um monte de pessoas ao seu redor, que vai exercer sobre ele bênção do Senhor. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa expressão aqui é muito simples. Na época em que esse salmo foi escrito, os tribunais funcionavam na porta da cidade. Não me pergunte por quê, mas era assim que funcionava. Não existia um tribunal, o palácio da justiça e tal. Isso não existia. Eles iam para a porta da cidade, a porta principal, e ali eles iam discutir os pleitos. E um homem, quando ele tinha filhos que o amavam, estavam dispostos a dar a sua vida pelo pai, respeitando, honrando, não permitindo que nada viesse a perturbar ou a desonrar filhos que estavam dispostos a fazer isso. E o que significa dizer filhos que estão dispostos a fazer isso? São filhos que aprenderam o quinto mandamento. Eles aprenderam a lei do Senhor. Eles fazem aquilo para Deus. Porque filhos que honram os seus pais, já idosos, cuidando deles, eles estão honrando ao Senhor. É para Deus, nada muda, em absoluto, porque todos os atos devem glorificar a Deus. Por isso que o pecado é algo que deve ser extirpado e tratado. Porque excetuando esta praga que ainda está sobre nós temos que olhar para as nossas atitudes e em tudo glorificar ao Senhor. Cuidar dos pais é cumprir a lei de Deus. Por isso esses filhos são bênçãos, porque eles não são gravetos a esmo, eles são flechas precisas, que cuidam, que protegem, que honram. E aí vem uma frase que eu já repeti várias vezes para os irmãos, e eu não tenho nenhum problema em repeti-la mais de uma vez. Quando eu, desde que o meu primeiro filho nasceu, com muito temor no coração, eu tenho dito ao meu Senhor, eu prefiro que os meus filhos sejam catadores de lata na rua e servos de Deus,
a serem os profissionais mais reconhecidos da sociedade, mas longe do Senhor. Entendeu a perspectiva? Onde está aí a riqueza? Onde está aí a conta bancária? Ela deve estar no seu lugar devido, um meio para glorificar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, os casados e até aqueles que vão se casar, sua maior riqueza são seus filhos. Você acha que existe sucesso maior para uma pessoa nessa terra do que ver seus filhos exercendo intimidade com Cristo, amando a Cristo? Não há. É por isso que Salomão diz: você perde tempo, meu camarada. Você está gastando energia naquilo que é vão. Porque se o Senhor não está nisso, acabou. Mas se o Senhor está nisso, lembre-se, Ele deixou para você uma herança, que são os seus filhos. E nesse aspecto, nós podemos entender que este galardão, esta recompensa, na verdade, estão nos filhos. Filhos, sim, são riqueza. Filho é recompensa. Filho é proteção. Mas aí nós vivemos numa sociedade hoje tão mesquinha. Eu vou ter 1 a 2 filhos só. Por quê? Não, porque eu quero que ele estude nos melhores colégios, eu quero que ele faça melhores universidades. Então, aí eu reduzo, eu não sigo aquilo que o Senhor determinou, crescer e multiplicar, porque o que está em jogo não é a herança do Senhor, nem o seu galardão. O que está em jogo é aquilo que pode se tornar na minha vida um Deus e que faz da minha vida um sofrimento vazio. Riqueza, gosto, etc. Por isso nós vivemos hoje numa sociedade extremamente cruel. E mesmo que os filhos venham, eles não podem atrapalhar o que para mim pode ser o meio, mas ele se torna tudo. Então, se o meu filho atrapalha o curso que eu faço na universidade, se o meu filho atrapalha o trabalho que eu exerço, eu estou me referindo às minhas irmãs, então eu vou colocá-lo na creche, vou colocá-lo com o avô, vou colocá-lo em outras questões. E às vezes nós somos tomados por isto. E sempre o objetivo é ganhar mais. Mas ganhar mais o quê? Se você já tem do Senhor a herança, se você já tem do Senhor o galardão, agora volte-se para Ele como casal e cuide, transformando-os em flechas nas mãos de um guerreiro. Mas, meus irmãos, no fundo, nós descobrimos que as pessoas, ou as pessoas do mundo, ou os crentes que se permitem mundanizar, eles não trabalham mais para o filho, eles trabalham para si mesmo. E os filhos passam a ser o quê? Problema. Filho é problema. Meus irmãos, nós precisamos entender que os nossos valores precisam ser trocados. Agora eu posso dizer para vocês, isso é loucura para o mundo. Isso é doideira para o mundo. Isso é insanidade para o mundo. Porque o mundo quer te enterrar aqui no deserto. Mas o Senhor quer te conduzir para a mansão celeste. Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos e todas as gerações que vierem após eles. Agora, como de fato usufruir disso? Como eu posso usufruir dessa riqueza? Aí então vem o Salmo 128. Porque esta alegria, quando nós temos esta alegria, nos afastando daquilo que me faz sofrer e me aproximando daquilo que é bênção, eu vou perceber que eu só posso ter isso quando eu tenho uma postura. E o Salmo 128, que é contigo, que continua, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele não está dizendo aqui bem-aventurado aquele que tem um curso universitário supimpa, ou aquele que tem um emprego tremendo, ou aquele que consegue entesourar nessa terra. Não, ele diz o seguinte: bem-aventurado, feliz, aquele cuja vida possui um sentido claro, que vai trazer alegria ao seu coração, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu gosto muito de olhar para esse paralelo da seguinte maneira: temer ao Senhor é olhar para o seu trono da graça.
e ver o quanto Ele é poderoso, o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos do Senhor pela sua graça. É olhar para Cristo sentado num alto e sublime trono. É perceber que eu preciso de fato encher o meu coração de temor, porque temer a Cristo, temer ao Senhor, é estar absolutamente tomado pela preocupação sobre aquilo que Ele está pensando acerca de mim, a meu respeito. Mas Ele também fala, anda nos seus caminhos. Então eu não posso ter uma atitude meramente contemplativa, mas eu devo olhar para o trono da graça e perceber que esse Deus transcendente, Ele é imanente, Ele está conosco. Então é andar no caminho, é olhar na horizontal, é ser crente nesse mundo. Essa frase, ela era tão comum, mas hoje ela tem um impacto tão grande no meio evangelical, não tem? Ser crente neste mundo. Ser crente. Nós sabemos que o temor é o princípio da sabedoria. É viver nos limites da lei do Senhor. É entender o significado de ter vida piedosa diante do Senhor. É reconhecer a obra de Cristo. É reconhecer o que Cristo fez por mim. E nós não podemos olhar para o Senhor Jesus e dizer, Ele é meu Salvador. Não, não é só isso. Eu preciso entender o que Cristo passou por mim. O que significou morrer naquela cruz. Aí eu sou bem-aventurado. Porque reconheço a obra de Deus em mim. Isso é temer ao Senhor. Isso é andar nos caminhos do Senhor. E é por isso que nesse sentido, quando eu sou uma pessoa piedosa, eu sou aquele que teme ao Senhor, então aí eu vou entender o que é a herança do Senhor. Eu vou entender onde está a minha alegria. Eu vou entender que, a despeito do que esse mundo vil e traiçoeiro faz, num furacão que tende a tirar o foco, eu sei que eu estou seguro nas mãos do meu Senhor. Eu sei que o meu Senhor cuida de mim. Meu Senhor se importa comigo. Ele me ama. Porque Ele me escolheu. E Ele escolheu me amar. E é maravilhoso, embora não consigamos compreender em toda a dimensão, mas é maravilhoso pensar que Deus fez isto por amor ao próprio nome dEle. Porque não tínhamos absolutamente nada e nem temos nada a oferecer, a não ser o fato de que hoje o Espírito Santo do Senhor habita em nós. E Ele mesmo, com gemidos inexprimíveis, exerce essa obra pelas Escrituras para que temamos ao Senhor e andemos nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Isso me torna em Cristo inabalável. Caiam quantos forem à minha direita e à minha esquerda, eu não sou atingido, porque eu estou no Senhor. E aí então, quando nós olhamos para esta piedade, nós vamos perceber os resultados desta piedade. Ele começa no verso 2 dizendo o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Mas eu estou percebendo que aqui há um grande contraste. Há um grande contraste. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O contraste está aqui. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, confiar no Senhor. Como um filho está com seu pai no avião,
E aí a aeromoça diz, apertem os cintos porque vem turbulência por aí. Aí você vai lá e aperta o cinto do seu filho, nem sabe do que se trata. E aí o avião começa a saculejar. E na mente da criança ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Aquilo é muito estranho, mas aí a mão que afaga do pai diz, filho, eu estou aqui, está tudo bem. O avião está tremendo um pouco, mas eu estou. Papai está aqui. Isto é entender o significado da nossa vida. Esse é o melhor remédio de Deus contra a murmuração, contra a instabilidade emocional, contra tudo, fazendo com que a alegria indizível e cheia de glória esteja no meu coração, não permitindo que o meu olhar seja retirado do alvo, que é Cristo, e da cidade para onde vou. Meu irmão, às vezes nós estamos tão obcecados pela tenda fedida, feia, que balança ao vento, rasgada, remendada, nos esquecendo do palácio onde está o meu rei, o meu Senhor, à minha espera. E Ele mesmo me conduz com segurança. Quando eu tenho noção disso, eu sou bem-aventurado porque temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Aí sim, o trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu serei feliz e tudo me irá bem. Mas como é que eu posso ir bem? Sim, você pode, porque é a palavra de Deus. Não se racionaliza, se crê. E descobrimos pela fé que ela é verdadeira. Nós precisamos entender o que isso significa. O pastor Jairo Cáceres, ele contou uma história que marcou profundamente a minha vida. Pelo testemunho de um irmão que eu nem conheço e nem está mais entre nós. Um irmão da igreja dele, a Igreja Batista Pedras Vivas, um homem dedicado, um homem crente, ele começou a desenvolver uma enfermidade mortal por trás do seu olho, algo que não tinha jeito. E aí alguns irmãos pentecostais, bem intencionados, porém equivocados, mas bem intencionados, foram lá e disseram, nós viemos aqui orar pelo irmão, para que o Senhor o cure. E aí aquele velho crente, cheio de dores, ele disse, irmãos, se porventura Deus, que tem poder para isso, me curar, vocês verão a glória dele. Mas se eu não for curado, e eu acho que esse é o caminho, eu verei a glória dele. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que pode abalar um homem deste? Um homem que do trabalho de suas mãos come, é feliz e tudo vai bem. E a família dele, então, tem esses resultados de uma vida de piedade. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. E é interessante porque aqui ele fala de videira, e videira dá a ideia de glória, de honra, de alegria festiva. Era isso que o vinho representava, o que a uva representava, festa, alegria. E é interessante porque ele utiliza esta metáfora da videira frutífera. E ele diz, no interior de tua casa, então é a minha amada. É aquilo que está estabelecido quando o Senhor colocou o casamento entre nós. Deixa pai e mãe, agora os pais ficaram, agora é o meu cônjuge. Se unir à sua mulher é um pacto. E se tornarão os dois uma só carne, uma intimidade que só eu e minha esposa temos. E isso será alegria. Não será maculado, não será desfigurado pelo padrão do mundo, porque o mundo destrói tudo aquilo que Deus colocou para a nossa vida como bênção. Essa esposa e essa convivência será como uma videira frutífera, será como aquelas parreiras, aqueles parreirais do deserto, cheio de frutas, cheia de uvas gordas, gigantes,
onde eu posso tomar e espremer e sai o suco, e eu posso transformar aquilo em vinho e me alegrar diante do Senhor com a minha família. Mas ele não fala apenas isso, mas ele fala desses filhos que são manufaturados como flechas. Ele diz: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Os meus filhos são o quê? Eles são como o fruto da oliveira. A oliveira nascia em lugares ermos, era uma árvore forte. Então os meus filhos serão fortificados pelo Senhor. Esse fruto era versátil, porque, por exemplo, eles utilizavam como cosmético. Então esse óleo que eles tiravam, eles passavam no rosto para ficar mais bonito. E assim eles pensavam. Era remédio. Então ele trazia alento para a ferida, dirimindo a dor e auxiliando na cicatrização. Era combustível, porque à noite as lâmpadas eram alimentadas pelo óleo que vinha dessa árvore. Era alimento, porque eles comiam. Mas o mais importante é que este óleo estava ligado também à libação, estava ligado ao culto. Era um elemento de culto no Velho Testamento. Então meus filhos são estas flechas que trazem para mim embelezamento, que são para mim a alegria no meio da dor, que trazem para mim motivação de no Senhor viver neste mundo para a glória dele e para que os meus filhos continuem ao lado do Senhor. Eles são como um alimento à minha vida para que eu venha me fortalecer no Senhor. E eles também devem ser pessoas consagradas, pessoas que são colocadas sobre o altar, pessoas que são oferecidas a Cristo, como manifestação da minha alegria. Os meus filhos são do Senhor, é dele a herança. São elementos de culto. E quando nós olhamos para este homem que não murmura, este homem que não reclama, este homem que tem os seus olhos miseráveis fitos nessa terra, no deserto, na barraca que tange ao vento, mas ele olha para esse processo de uma caminhada ao Senhor, ele e suas gerações, ele mostra o que ele pode ser como um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos para a sociedade. Ele diz no verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião era o templo, era o símbolo da morada de Deus, como hoje é a igreja de Cristo. E é interessante porque ele diz exatamente isso: o Senhor te abençoe, e que você seja abençoado nesse processo, que eu de fato seja abençoado na igreja do Senhor. Ele fala sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade. E veja como o salmista, ele vai demonstrando que a minha atitude, como a atitude dos meus filhos, de fato demonstram a bênção do Senhor na igreja, na cidade. Ele fala aqui sobre a posteridade. Ele diz: para que veja da posteridade de Jerusalém durante os anos de tua vida, vejam os filhos dos teus filhos, que você veja os seus netos e bisnetos, e sejam todos eles bênção do Senhor sobre essa terra, paz sobre Israel, paz sobre a nação, paz sobre o povo de Deus. Porque ter filhos que temem ao Senhor é qualificar a igreja, a cidade, a sociedade, onde quer que eles estejam. Por quê? Porque não ocorre por eles, mas ocorre porque Cristo está neles. Porque Cristo é esta alegria. Cristo nos concede esta herança. Cristo é aquele que nos conduz com segurança. Cristo é aquele que se torna o grande exemplo desta família, quando pensamos na mulher e no homem. Cristo é aquele que deve ser forjado na vida dos meus filhos, para que haja paz sobre Israel. Meus irmãos, diante destes dois salmos, eu faço a seguinte pergunta para você: como anda a sua alegria? Como andam as suas expectativas? Como anda a sua confiança?
Como anda o seu relacionamento com seus filhos? Quais são as responsabilidades de Deus para a sua vida? Povo do Senhor, alegre-se. Povo do Senhor, tenha no coração o júbilo de adoração a Cristo, porque o Senhor nos tem constituído como famílias, tem restaurado o nosso relacionamento, transformando fel em uvas, em filhos que são versáteis para a glória do Senhor, culminando no culto que se presta a Cristo. Esse é o seu alvo. Esta é a sua meta. É isto que você deve ver como a última imagem neste mundo antes de morrer. Ver seus filhos e netos tomados por Cristo. E você vai morrer em paz. E no último suspiro, antes de fechar os seus olhos e contemplar a Cristo para dar aquele abraço que nós daremos nele, vamos beijá-lo muito, dizer o quanto nós o amamos. Naquele último segundo de vida você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Vamos orar?